Olá, você que nos acompanha ou que é novo por aqui, está no ar mais um Café e Copo, o podcast da Cooperativa de Crédito Sicredi Pernambucred. Eu sou Patrícia Raposo e vou conduzir esse programa com o Luiz Aureliano, que é presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pernambucred. Tudo bom, Luiz? Olá, Patrícia, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. O prazer é meu bater um papo com você, é sempre bom, né? Esse homem que é o poço do conhecimento do cooperativismo de crédito. Conhecimento não, mas eu sou apaixonado pelo cooperativismo de crédito. Quem não se apaixona, né, Luiz? É. Quando a gente conhece como funciona, não tem como não se apaixonar, não é? O grande desafio é conhecer e assim que se conhece, se apaixona. É isso aí. E o tema do programa de hoje se alinha justamente com o propósito da Sicredi, que é contribuir para uma sociedade mais próspera. E o Luiz pode falar muito bem sobre isso. Sim. Esse é o princípio, aliás, é o propósito do sistema Sicredi, né? A gente continuar a construir uma sociedade mais próspera, né? E eu acho que a educação financeira tem muito a ver com isso. A Karina está aqui conosco, vai explicar bem direitinho sobre a educação financeira. E o cooperativismo é isso. Eu inicio, Patrícia, sempre, eu acho que a gente tem que revisitar o conceito, né, do cooperativismo, né, essa união de pessoas, para que a gente possa crescer juntos, né? E no caso específico do cooperativismo de crédito, a gente pode dizer que uma cooperativa, ela possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional e uma fintech entrega aos seus clientes. Só que aqui tem alguns diferenciais. O primeiro deles que a gente coloca é que o associado nosso, além de cooperado, ele também é dono da nossa instituição na medida que ele participa das deliberações, né? Ele constrói o nosso caminho, né? O que seria lucro num banco tradicional, para nós é o resultado da sobra. E o interessante é que essa sobra ela é distribuída com os nossos associados anualmente na medida que ele utiliza os nossos produtos e serviços. E o melhor, né? Essa riqueza que é produzida, ela fica aqui no nosso estado, né? Ela fomenta a economia local, ela gera um ciclo virtuoso, né, de crescimento nas comunidades onde a gente atua. Então é esse modelo de negócio que, para mim, né, e para quem conhece o cooperativismo, é a melhor alternativa dentro do sistema financeiro, com certeza. Com certeza, e por isso que constrói uma sociedade mais próspera. Exatamente. Não é verdade? E, como ele falou, nós estamos aqui com a Karina Lira, que é assessora de desenvolvimento do cooperativismo e vai bater um papo com a gente muito interessante sobre educação financeira, sobre como a cooperativa de crédito se insere nesse contexto, como ela realmente contribui para uma sociedade mais próspera. Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Luiz. Chegou o meu momento, né? De estar aqui com vocês. Que bom esse papo. Vai ser muito bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. E antes de entrar no tema, eu quero lembrar que neste canal você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do cooperativismo, especialmente do cooperativismo de crédito, e vai conhecer detalhes e mais produtos e serviços da Sicredi Pernambucred, que é uma instituição com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, né? Vamos lá, Luiz. Vamos começar, né? Olha só, Luiz, eu acho muito importante abrir essa conversa aqui, Karina, também, trazendo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio que mostrou o nível de endividamento do brasileiro, né? Em outubro, né, de 2021, outubro agora há pouco, ele chegou a 74,6%, segundo a pesquisa de endividamento do consumidor feita pela entidade. Esse foi o 11º mês seguido de alta e na comparação com outubro de 2020, para a gente ter uma ideia, a proporção de famílias endividadas é de 8,1 maior, né? Se a gente for comparar 2021 com 2020, 8,1 maior este ano, né? E aí, Karina, eu queria começar com você, conversando sobre esse assunto com você, porque nós precisamos considerar que dentro desse contexto tem aí a pandemia, tem a crise econômica, né? Teve toda essa dificuldade financeira que atingiu as famílias, mas, por outro lado, nós temos que lembrar que em setembro de 2019, o nível de endividamento alcançou o maior resultado desde 2013, com 65% das famílias endividadas. Aí eu te pergunto, isso é uma questão comportamental? Essa pergunta é boa, né? O dado que você traz, ele mostra o seguinte: já havia, mesmo antes da pandemia, um grupo de pessoas que estavam se endividando, né? Em um agravamento. Então,
A resposta é sim, existe uma questão comportamental. As pessoas, para chegarem no nível de endividamento, elas tomam uma série de decisões e de escolhas que levam a essa situação, né? Então, sim. E aí, Patrícia, essa é a razão pela qual, né, nós temos trabalhado a educação financeira muito no viés da finança comportamental, né? O que é isso? Né? É uma área de estudo que diz que eh, talvez a gente não tome decisões tão conscientes assim. E, de alguma maneira, a gente leva isso também para a nossa relação com o dinheiro, né? Então, a gente precisa refletir hoje, e quando a gente fala da educação financeira, de que a gente precisa aprender a tomar decisões assertivas, a fazer melhores escolhas e escolhas mais conscientes quando a gente fala da nossa relação com o dinheiro. Isso tem um viés emocional, ou seja, as decisões são muito mais baseadas na emoção do que na razão. Sim, a nossa relação com o dinheiro, os estudos têm demonstrado isso, estudos de mais de 30 anos já, né, que tem estudos nesse campo, demonstram isso. A nossa relação é muito mais emocional com o dinheiro do que racional. Tem uma historinha que a gente aprende quando a gente é criança que diz assim, a gente aprende isso com nossos pais, nossos avós, Luiz vai lembrar, que diz assim, não tomem decisões com a cabeça quente, não é? Por quê? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia, a, a nossa emoção pode sobrepor a nossa capacidade de discernir, de fazer julgamento e de fazer escolhas. Então, a reflexão é, por que isso também não acontece na nossa relação com o dinheiro? Acontece sim. Então, a psicologia financeira, são estudos que demonstram exatamente isso. Então, a gente precisa aprender novas formas, novos hábitos, novos padrões, onde a gente faça escolhas mais acertadas. Tem outra recomendação que você me fez lembrar agora, que é não vá fazer compras no supermercado com fome, porque você vai comprar muito mais. Isso. Não é verdade? Então, Exatamente. isso aí já faz parte um pouquinho da educação financeira. Faz sim. É uma das dicas. Pouco, né? Isso sim. Então, Luiz, me diz uma coisa. Na sua opinião, a saúde financeira, ela influencia a cooperativa? Um cooperado que não está com boa saúde financeira, ele pode contaminar o todo, ou quando ele está com boa saúde financeira, eu acho que mais do que influenciar na cooperativa, influencia para a própria pessoa, né? O assunto do dinheiro é tabu, né? A gente não conversa sobre dinheiro em casa. Dificilmente a gente conversa sobre dinheiro na escola. Eu não me lembro de ter tido aula de economia doméstica ou uma aula que eu pudesse ter uma relação melhor com o dinheiro, né? A gente sabe que não é o quanto você ganha, mas a forma como você vai utilizar aquele dinheiro que define a sua saúde financeira, vamos dizer assim. Então, é a educação financeira que é um dos princípios do cooperativismo, né? Nós temos o quinto princípio do cooperativismo, que é educação, formação e informação. Então, a educação financeira está dentro desse contexto. A gente também exerce o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Então, a gente atua junto à comunidade, para que a gente possa, através da educação financeira, contribuir para que haja uma saúde financeira, que a gente, quando coloca num contexto de saúde emocional, saúde física e saúde financeira, é que vão se juntar para que a gente possa ter uma vida mais feliz, né? Uma vida mais próspera, vamos dizer assim. A prosperidade no sentido bastante amplo, né? Então, dizendo que conversar sobre dinheiro é tabu, dizendo que as pessoas precisam melhorar essa relação que tem com o dinheiro, que isso vai, na medida que ela é treinada, que ela é capacitada, ou que ela muda o comportamento, e ela passa a ter uma relação melhor, e ela passa a ter uma saúde financeira melhor, vai melhorar para a sua independência financeira, para a sua saúde, para a prosperidade pessoal em si. E é óbvio que isso também isso converge para que uma cooperativa que tem associados com saúde financeira, ela será mais próspera, né? Na medida em que o associado ele vem aqui, alguns, para antecipar a realização dos seus sonhos, né, através das operações de crédito. Outro vem deixar aqui o seu patrimônio, né? Para que a gente possa tomar conta. Então, essa troca dos associados é que faz uma cooperativa prosperar. E quanto mais saúde financeira tiverem, melhor para todos. Luiz, só o fato de uma pessoa escolher colocar seu dinheiro numa cooperativa
já indica que ela tem um nível de educação financeira, porque ela conhece como aquilo ali funciona, né? Eu acho que ela despertou, né? Alguém disse e ela percebeu, porque mais de 70% dos nossos associados, eles chegam aqui através da indicação de outro associado. Quando ele percebe, né, que o modelo de negócio é um modelo que beneficia as pessoas, porque a nossa instituição ela é uma instituição que não visa o capital em si, mas é uma instituição que visa melhorar a vida das pessoas, do nosso associado. Então, quando a pessoa percebe isso, ela vem e já demonstra, sim, uma educação financeira na medida que ela procura uma alternativa melhor. Isso aí. Karina, como o cooperativismo pode ajudar as pessoas a sanar a sua situação financeira? Eu estou aqui conversando, imaginando as pessoas que estão nos ouvindo e que podem estar nessa situação, né? Sem dormir direito, né? Tentando resolver e superar suas crises. Mas a boa notícia é assim, que é possível superar. Com um bom planejamento, uma boa orientação, é possível superar a situação de endividamento. E a gente tem uma equipe, que é isso que o Luiz acabou de dizer, altamente preparada, tanto tecnicamente como também do ponto de vista humano, porque, como ele falou, o nosso objetivo não é o capital, o nosso objetivo é que o associado ele se desenvolva, ele cresça, não é? Então, nesse aspecto, todo mundo que chegar aqui, ele vai ter um atendimento particular, né? Especializado para a necessidade dele. E quando a gente fala das pessoas que estão em endividamento, elas precisam desse olhar, porque cada família tem as suas particularidades. Então, é preciso olhar as condições e planilhar junto com ele, né? Fazer uma mentoria, uma orientação das melhores alternativas ali que ele vai encontrar. Então, sim, o cooperativismo de crédito tem uma grande contribuição na vida das pessoas nesse sentido, não é? E no Brasil, eu acredito que nós, quando Sicredi, somos, né, e podemos ser protagonistas da educação financeira, né? Entender que a educação financeira é uma ferramenta para transformar a sociedade mesmo, num lugar mais próspero, né? E quando a gente está falando de prosperidade, né, Luiz, a gente está falando de bem-estar, de felicidade, não é? Isso. Então, a pessoa poder ter uma segurança financeira, uma vida financeira sustentável. Então, a gente tem tudo quanto cooperativismo para ser um Isso. diferencial nisso. Karina, eu queria complementar. Karina falou da mentoria, né? Do cuidado de cada colaborador nosso nos 12 pontos de atendimento que nós temos no estado de Pernambuco. A Sicredi Pernambucred ela atua em todo o estado. Dos nossos colaboradores, de olhar para o associado, né? Entender o problema de cada um, individualizar e tentar ajudar. Mais do que isso, aí Karina, que conhece bem profundamente o que eu vou dizer, o Sistema Sicredi tem um programa nacional de educação financeira, né, Karina? Que é o Isso. Cooperação na Ponta do Lápis. Exato. E aí esse programa ele se desenvolve para diversos públicos, né? Pessoa física, o microempreendedor, o adolescente, a criança, né? De acordo com o perfil, né, Karina? E Karina pode falar um pouco mais sobre o Cooperação na Ponta do Lápis. Me permita só uma pergunta antes de entrar nesse tema, que nós vamos entrar nesse tema, mergulhar nisso aí. Você falou em tabu, né? Você falou que o dinheiro é um tabu, de fato não só aqui no Brasil, é no mundo, né? E você acreditaria a esse tabu em relação ao dinheiro, a essência dos problemas financeiros? Uma vez que a gente não fala sobre dinheiro, a gente não conhece o dinheiro e a gente não consegue lidar bem com ele. Olha, é um dos fatores, né? É uma das variáveis, né? Apesar de que a gente começou a falar, por exemplo, sobre a pandemia, né? Sobre esses desafios que o nosso país vive há anos, né? Em relação à própria economia, né? Nós somos um país pobre, um país que ainda está em desenvolvimento, né? E tudo isso reflete, a própria educação da nossa sociedade em si reflete também, talvez até a nossa cultura, né? Onde, por outras questões, a prosperidade e a riqueza muitas vezes se confundem com algo ruim, e não é, né? Desde que não se tenha ganância, desde que não se haja com desonestidade, você prosperar, você produzir, você fazer dinheiro, quanto mais você faz isso, mais você ajuda as outras pessoas e se ajuda em si. Então, eu acho que é uma das variáveis, mas não é a mais importante. Mas a gente precisa vencer esse tabu.
A gente precisa discutir mais sobre isso. É o que o Sistema Sicredi propõe, né? Através desses programas de educação financeira, das mentorias, da nossa relação humanizada com o nosso cooperado, para que a gente possa dar tranquilidade. A gente tem depoimentos aqui, Patrícia, que são interessantíssimos. Eu acompanho muito o trabalho que Karina desenvolve com os nossos colaboradores inicialmente, para formar os nossos formadores, vamos dizer assim, para que eles possam chegar no associado. Então, Karina faz esse trabalho com todos aqui, e eu acompanho esse trabalho, muito interessante. E eles trazem depoimentos impressionantes, né, de alguns associados que chegam aqui com problemas de toda ordem, mas assim, que colocam e depositam no nosso colaborador uma responsabilidade muito grande de ajudá-los. Mas aí, quanto mais a gente prepara, quanto mais a gente qualifica, mais o nosso colaborador pode fazer isso, né? Pode ajudar o associado a sair daquela dependência financeira. A Karina falou que tem muita gente nos ouvindo agora que pode estar se perguntando, meu Deus, eu preciso disso, né? Eu preciso de ajuda. Venha para cá, né? Venha conversar com a gente. Então, como o programa ajuda, né? Esse programa que vocês têm, nacional, como é que ele ajuda nessa direção, Karina? O programa, ele visa exatamente, não precisa chegar a esse ponto, né, Luiz? Mas tem solução também para quem chega nesse ponto. O programa, ele fala da importância do que você está colocando para a gente, que é... A gente precisa falar da educação financeira com todos os públicos, e desde cedo, né? Tanto que o Luiz coloca que a gente tem uma abordagem específica para criança, né? É um material todo baseado na Turma da Mônica, é muito legal. Muito legal. Temos gibis, temos jogos educativos, materiais voltados para professores, educadores, para escolas, né? A gente tem o material para os empreendedores, para que eles aprendam a separar os pequenos empreendedores, né? A separar a gestão financeira pessoal da gestão financeira do negócio, né? Enfim, para diferentes públicos, justamente por essa percepção e essa compreensão de que, quando a gente fala da educação financeira, a gente está falando de muitas necessidades, né? E de diferentes realidades. E a gente precisa considerar isso no processo educativo. Então, vamos aprofundar mais agora na questão da educação financeira, Karina. Eu te pergunto, observar gastos invisíveis seria um bom começo para a educação financeira, para se obter mais educação financeira? Sim. Os gastos invisíveis são aquelas pequenas despesas, né, que a gente tem no dia a dia e que o dinheiro vai indo embora e a gente nem percebe, né? O dinheiro do cafezinho, os R$5 do cafezinho, né, Luiz? No intervalo do trabalho. Só que se você pega R$5 e multiplicar isso ao longo de um ano, você está falando de mais de R$1.000 só do cafezinho, né? E esse R$1.000 pode se transformar numa viagem, né? Pode ser quanto uma viagem sua. Então, justamente por a gente não perceber aquelas pequenas despesas, o dinheiro vai indo embora, né? E a gente não vai fazendo o melhor uso do nosso dinheiro, né? Isso acontece também nos pequenos parcelamentos, né? Vocês já devem ter visto aquela situação clássica, né? Você vai comprar, sei lá, um celular e, de repente, o celular é R$3.000, mas a parcela é R$90. Aí você diz, essa parcelinha cabe no meu bolso, eu não vou nem sentir, né? Eu não vou nem sentir. Então, essa história de não vou sentir, está aí a questão dos gastos invisíveis. Chega a fatura no final do mês, aquele susto. Com outros R$90. Com outros R$90, com outros da bolsa, e aí já foi para mais de R$300, R$400. Isso, com o lanchinho da escola do filho, com o cafezinho. Então, na educação financeira, a gente aprende a estar muito atento a cada dinheirinho que sai. Sabe, Patrícia? Mas essa é só uma armadilha, dentre outras, que o nosso cérebro... Quais são as outras armadilhas? Olha, tem duas que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui. Uma armadilha é a armadilha do que a gente chama de o agora vale mais, né? O que é o agora vale mais? É tipo, a gente quer fazer tudo de bom agora. A gente não quer deixar para frente aquilo que é bom, né? A gente não quer... a gente quer uma satisfação imediata. Gente, isso acontece porque o nosso cérebro, ele funciona assim, tá? O nosso programa é baseado nessa questão de psicologia financeira, eles chamam da neuroeconomia, né? Os especialistas aí conversam sobre isso. Mas é isso, o cérebro ele vai buscar atalhos para tomar decisões mais rápidas e mais simples, né? E aí, o agora vale mais é o quê? A gente tende a tomar e a agir no impulso, né? A ser imediatista. Nós somos imediatistas, né? Veja que a população brasileira não tem o costume de pensar na previdência, de pensar no futuro, de guardar dinheiro para o futuro. Não existe essa cultura.
E dizem que a culpa disso aí, isso vem da história da humanidade, quando lá atrás, né, os homens, as mulheres que viviam na época da caverna não precisavam acumular, não precisavam guardar, porque viviam um dia de cada vez, né? Eles viviam ameaças constantes, guardavam comida no estômago, não tinha lugar para armazenar. Então, de alguma maneira, a gente ainda traz essas antigas práticas para o dia de hoje. Aí a Que gente bom que surgiu a agricultura, né? deixamos de ser nômades, né? E Paramos, começamos a acumular um pouquinho. começamos a nos organizar, a produzir, né? E precisamos continuar evoluindo, né, Patrícia, nesse verdade. sentido. Então, o imediatismo é uma armadilha do nosso cérebro, e aí você tinha dado uma dica lá atrás. Na hora de fazer uma compra, pare, né? Dê uma volta, né? Dê uma pausa, porque se for realmente necessário, você vai voltar. Minha mãe dizia assim, eu acho que a mãe de vocês também, quando eu ia para o supermercado com ela, na volta a gente compra, não é isso? Na Lembra? volta a gente compra. É a O frase ca- clássica. Ô, Karine, e aquela história do que eu mereço, né? Ah, eu vou comprar porque eu mereço. É outra armadilha, é isso? Exato. É justamente na hora do impulso, né? Das emoções. Porque toda hora que a gente vai tomar uma decisão, Luiz, as questões emocionais estão por trás, as pressões sociais, as influências, né? Então, ali no calor da emoção que a gente estava falando, você diz, eu trabalho para isso. Né? A gente diz, quem nunca, né? A gente fala, eu trabalho para isso, eu mereço. Será que eu vou estar viva amanhã? Então, o imediatismo, esses impulsos, essa forma como a gente se comporta, é algo que a gente precisa estar bem vigilante. É por isso que tem gente que compra tanta bolsa e tanto sapato, E né? depois se arrepende, Sim, né? eu tô olhando para vocês duas aqui, não tô dizendo nada, tá? Tá. Mas tá. A gente entendeu. Você errou na hipótese, porque eu não tenho esse hábito, ainda bem. Não esqueça que ela tem educação financeira. Exato, a força do exemplo. Mas, Patrícia, tem uma outra armadilha também, que é bem interessante, que é aquela frase quando a gente diz assim, comigo isso não vai acontecer. Não é? Então, os estudos dizem que a gente é excessivamente otimista. A gente sempre acha, a gente sabe que não pode dirigir e falar ao celular, não é, Luiz? Todo mundo sabe. Mas muita gente faz isso, porque a gente sabe que o risco é aumentado de acidente e tal, mas a gente faz. Quer dizer, a nossa razão, o nosso campo racional tem um conhecimento do que fazer e o que não fazer, mas o nosso lado emocional diz, não, isso não vai acontecer contigo não, isso acontece com os outros. E aí, Luiz, a gente não tem, na cultura, um hábito de ter um seguro, não é? Um Exato, seguro, a gente quase não tem exato. no Brasil essa cultura de ter seguro, né? A gente não tem uma reserva de emergência. Veja, a pandemia veio e tinha pessoas que não tinham nenhuma reserva, né? Por quê? Muita gente. Né? Não estão preparadas para o imprevisto. E o imprevisto, ele acontece. Uma hora ou outra, ele acontece, né? Quando ele vai acontecer. Então, na educação financeira, uma das dicas é tenha um fundo de reserva, né, para os imprevistos, né, para que você não possa ser tomado de surpresa. Pegar sempre, se não me engano, 10% do que você recebe e fazer uma Isso, reserva. 10%. Né? De Todo uma mês, reserva. 10% está ali guardadinho. Eu acho que Patrícia já fez. Eu estou achando que ela já fez. É um curso. Já tem toda a educação financeira aí, viu? Sim. Porque eu mergulhei no sistema Sicredi. Agora eu sei muita coisa, gente. Mas dentro do que você está falando aí de excesso de otimismo, também tem aquele pensamento assim, eu vou comprar porque o dinheiro vai chegar. Tipo, eu vou começar a dieta na segunda-feira eu começo exercício, esse mês eu não consegui pagar o cartão completo, eu vou pagar o mínimo, mas mês que vem eu vou conseguir pagar o que faltou desse mês, mais a parcela do mês que vem. E aí a coisa vai virando uma bola de neve, não é? Quando vê as pessoas, porque vão tomando decisões não muito conscientes, estão envolvidas aí na dívida. Então, isso é assim que nosso cérebro funciona, infelizmente, nesse aspecto, e a gente precisa aprender, né? Desaprender algumas coisas, alguns padrões, alguns comportamentos e reaprender novos hábitos. Né? Isso tem a ver com um planejamento também, né? Um planejamento do que você vai fazer. Por exemplo, muita gente compra um pet, né? Um cachorrinho, um gatinho, e não sabe quanto aquilo vai pesar no bolso. Exato. Então, assim, estou cansada de ver pessoas que têm um pet, realmente tenham cuidado, tal. Enquanto ele está com saúde, tudo bem, mas de repente ele fica doente. Isso. É um custo a mais. Além da ração que você tem que comprar, do pet shop, tem um custo, a possibilidade desse animal adoecer.
e aí vinha uma despesa alta com médico, com internamento, com remédio, né? Então, Exatamente. assim, são passos que as pessoas dão sem planejar, sem fazer conta. Sim, sem fazer conta. O exemplo do celular, né? O filho está lá pedindo o celular. O celular tem um dinheiro do celular, tem um dinheiro da parcela. Sim, mas e o crédito que você tem que colocar no celular? Sim, e a capinha que você tem que colocar, o protetor, não é? E depois ele quer um aplicativo lá para usar música. E assim são pequenas despesas, a gente volta ao assunto das pequenas despesas que não estavam sendo As contabilizadas, né? As assinaturas, assinaturas, uma possível quebra do aparelho, os imprevistos. não é verdade. Hoje até tem gente que está fazendo conta se vale a pena ter carro. Vale a pena você ter um carro? Se você mora tão perto, você mora perto de uma estação de metrô, se você pode ir de bicicleta, pode ir a pé. Vale a pena você ter carro? Às vezes você tem o carro, paga a parcela do carro, paga os seguros, paga toda a manutenção e ainda vai pagar o estacionamento. Todo dia você está tendo que pagar aquele estacionamento. Imagina, você paga um estacionamento. Se você for um mensalista, você paga de R$ 300, R$ 400, dependendo do local. E se você não for mensalista, pode estar pagando R$ 10 por dia, né, para ficar com o carro parado. Exatamente. Falar de educação financeira é falar também de preservação, né? Quando a gente faz escolhas mais conscientes, nosso consumo é mais consciente, a gente também está preservando os recursos naturais que são finitos, né? Então, quando a gente economiza água, a gente economiza luz, uma forma de diminuir despesa, a gente está economizando, mas a gente também está preservando a natureza. Por sinal, né, Luísa, a sustentabilidade é algo que para a gente é muito importante, né, no nosso trabalho aqui na cooperativa. É uma das bandeiras da Sim, cooperativa, não sim. é? Mas, Karina, quais são as suas dicas para uma boa gestão financeira? Olha, toda vez que a gente vai falar disso, a gente precisa falar do básico, né? Eu tenho aprendido com o Luiz uma frase que ele diz: o óbvio precisa ser dito. Ele diz isso e eu estou realmente entendendo a importância disso. Qualquer, qualquer formação que você for fazer da educação financeira vai dizer: olha, você precisa ter um orçamento, não é? Você precisa ter um orçamento, você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta. Porque a gente diz assim, as pessoas não sabem quanto gasta, é verdade, né? Eu não vou perguntar aqui não, mas eu poderia perguntar: você sabe quanto vem sua fatura do mês, né, do cartão esse mês? Você sabe quanto vem? Normalmente as pessoas não têm o controle de quanto gastam, mas quanto ganha também. Tem pessoas que não sabem quanto ganham, ou faz conta de quanto ganha com base no salário bruto. Se é um empreendedor, ele não sabe tirar o custo operacional e o lucro, não sabe exatamente quanto ganha. Então, assim, saber quanto ganha, quanto gasta, controlar essas despesas de maneira registrada, porque às vezes a gente quer fazer conta de cabeça e a gente também erra nisso. Tem muitos aplicativos hoje, gratuitos, que ajudam a gente a fazer controle financeiro, não é? E tem pessoas também que gostam lá de usar o caderninho para anotar. Então, ter um orçamento é uma questão muito importante. Um segundo ponto, você falou, Patrícia, ter planejamento financeiro a curto, médio e longo prazo. Se você quer realizar um sonho, você precisa ter um planejamento a curto, médio, né, e longo prazo. E monitorar e ter a disciplina de fazer esse planejamento acontecer, celebrar as conquistas, né, do teu planejamento. Enfim, essas são dicas básicas. Além de que a gente está num momento de crise econômica, a gente precisa segurar um pouquinho, né? As nossas despesas, conter um pouco, fazer alguns cortes, né? Procurar pesquisar preços. Como eu falei, tentar reduzir despesa de energia, de água. Então, é um momento um pouco da gente ter um pouco de cuidado e também reduzir um pouco de despesa. É um tema muito intenso que a gente pode explorar, inclusive em outros programas, né, Luiz? Eu acho que a gente inicia com Karina, né? Nesse tema da educação financeira. A gente sabe que o podcast é atemporal, mas na próxima semana a gente está aqui falando hoje. Hoje é que dia, Karina? Hoje é. Sexta. Não, é dia do mês. Hoje é dia 5 de 5, né? novembro. Na próxima semana a gente vai ter a Semana, né, Nacional da Educação Financeira. Mas a gente tem que tratar disso não só nessa semana e ao longo de todo o tempo, né, vamos dizer assim. Mas esse assunto está inserido num portfólio de desenvolvimento do cooperativismo, e a gente vai ter outros podcasts aqui que vão tratar sobre isso.
e está na área de Carina também, a questão do comitê de sustentabilidade. A gente tem uma pegada muito forte nisso, né? É sistêmico isso. Dentro dessa agenda, Patrícia, é ESG, né, que trata do social, do ambiental, do modelo de governança. A gente pode dizer que tudo isso está no DNA do cooperativismo. Nós somos uma instituição que tem... O Sistema Sicredi é pioneiro na América Latina, que tem 118 anos, mas está mais atual do que nunca. Porque a gente trata disso há anos, né? Então, nós temos um associado que está aqui com a gente, porque sabe que a gente tem um foco no crescimento sustentável, né? Ele sabe que a gente pode contribuir para que o mundo seja socialmente mais justo. Nós temos essa preocupação. Nós temos um comitê mulher que trabalha o empoderamento, a equidade de gênero. A gente quer trazer as mulheres associadas para exercer funções aqui na alta liderança. Nós temos um modelo de governança, que é um modelo que está se utilizando muito, como um todo hoje, nas instituições, que demonstram toda essa questão de compliance, de accountability. Então, toda essa preocupação com o que é correto e com o que é bom. Tudo isso a gente vai abordar em outros podcasts, mas a gente precisava iniciar com a educação financeira, porque eu acho que aí está a base, né? Está a base, repito, tudo isso constitui a formação da nossa saúde financeira. E a gente quer muito que as pessoas tenham saúde financeira para contribuir para a sua felicidade. Perfeito, Luiz. O tema realmente é muito interessante, Carina, mas nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. É uma pena, hein? É uma pena, mas vamos ter outros. A gente ficava aqui, né? A manhã toda. Ter novos capítulos aí de educação financeira, né, de cooperativismo, de tanta coisa boa que a Sicredi, Pernambucred tem para oferecer. Então, eu quero agradecer a Carina pela colaboração e esclarecimento. Muito obrigada, Carina. Obrigada, gente. O prazer foi todo meu. E a Luiz, mais uma vez, pela parceria, né, nesse Patrícia, podcast. É muito legal estar com você aqui e muito bom aprender com Carina, né? Todo esse conhecimento que ela tem traz pra gente. Certamente que o nosso telespectador, nosso ouvinte também, ele assimilou muita coisa. Então, só para finalizar a minha parte, eu vou dizer, venha, como eu sempre digo, venha conhecer o mundo do cooperativismo, esse maravilhoso mundo do cooperativismo. Você vai se surpreender. Bom, e você que ainda não assinou o nosso canal, assina para receber as notificações dos próximos programas. Muito obrigada e até a próxima.